Hoje nós vamos continuar aquele livro sobre os investigadores da palavra e nós vamos continuar no mesmo tema que tratamos no vídeo passado, tá? É como é Deus. A gente vai continuar vendo coisas sobre Deus, sobre como Ele é, tá? A gente vai dar uma olhada nisso. Para começar, tem esse desenho aqui, ó, que representa Deus, né? Aí tem o Pai, nós temos o Filho e temos o Espírito Santo. Essa aqui é a Trindade, né? Nós sabemos que nós temos um único Deus, e esse único Deus, ele é representado por três pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são três pessoas distintas, diferentes, mas os três são um único Deus, são o mesmo Deus. Então, esse triângulo representa isso. São esses três lados do mesmo triângulo, né, que representam um triângulo todo. Então, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três são Deus e os três são um só. Essa é a Trindade. E aí tem um versículo lá em Jeremias, que vai começar falando, a gente vai entender como é esse nosso Deus, tá? Vou abrir aqui, Jeremias 23, 24. Diz assim, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Aleluia. Então, um dos atributos de Deus é essa primeira palavra aqui, né? Que Deus está em todo lugar. Aqui nesse versículo de Jeremias fala que ele enche toda a terra, né? Então a presença de Deus está em toda parte. Não tem lugar nessa terra onde eu possa ir que Deus não esteja. E não tem lugar no universo onde eu possa ir que Deus também não esteja. Para onde eu for, Deus vai estar lá. Então Deus, ele está em todo lugar. Aleluia. O próximo ali é Deus é justo. A gente vai ver um versículo sobre isso. Deus é justo. É Salmo 145, 17. 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, o nosso Deus, ele é justo. A gente sabe que justo é que ele não comete erro, ele não condena ninguém sem que antes ele julgue aquela pessoa, sem que antes ele avalie como foi a vida daquela pessoa. E Deus, como está em todo lugar, ele é uma testemunha de todas as coisas que acontecem. Não tem como ele julgar as pessoas sem antes ter visto tudo aquilo que aconteceu. Deus, ele vai usar todo esse conhecimento que ele tem na hora de nos julgar. E ele vai ter um julgamento justo sobre nós. Se nós vamos para um tribunal aqui da terra, um juiz, ele não esteve com a gente na hora do fato, né, do ocorrido. Mas Deus, ele está presente em todos os lugares. Então ele sabe de todas as coisas. E ele é justo, ele vai agir com justiça. Ele não vai agir da maneira errada, ele não vai agir da forma errada. Mas ele vai agir usando a sua justiça. Depois tem mais duas palavrinhas. A primeira ali diz que Deus é fiel. Deus é fiel. E aí a gente vai olhar Tito, lá, Epístola de Tito, Tito 1, versículo 2. Lá no finalzinho do versículo 2. Diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então esse Deus que é fiel, ele é um Deus que não pode mentir, como diz ali, e que ele não mente e ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele já fez na palavra. A Bíblia é cheia de promessas, cheia de palavras. E se Deus disse que ele vai cumprir aquelas palavras, a gente pode acreditar porque Deus é fiel, ele cumpre o que ele promete. Uma promessa de Jesus que nós temos na palavra é de que todos os dias ele estaria conosco. E nós sabemos que ele é fiel para cumprir essa promessa. Então nós podemos confiar porque em todos os momentos Jesus está conosco. Outro versículo que fala sobre a fidelidade de Deus é Deuteronômio 7:9, que eu vou abrir aqui, que diz assim, que Deus,
o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então aqui diz que ele é um Deus fiel e ele cumpre as suas promessas até 1000 gerações daqueles que guardam os seus mandamentos. Então os filhos, dos nossos filhos, eles vão receber da fidelidade de Deus, porque ele é fiel, né? E essa fidelidade permanece para sempre. Um outro atributo de Deus diz que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, tanto as do passado como as que estão acontecendo agora, e sabe também as do futuro. Ele conhece todos os acontecimentos, ele está em todo lugar e ele está ouvindo todas as coisas e sabendo de todas elas ao mesmo tempo. Então, nosso Deus, ele é tremendo. O próximo versículo vai falar sobre isso. Isaías 46, 9. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então não existe outro Deus que seja semelhante a ele. Às vezes é difícil até para nós compreendermos, né? Se a gente estuda alguma coisa, assim, estuda bastante alguma coisa, a gente fica, parece com a cabeça cheia, né, daquele assunto, parece que não tem mais espaço para nada. Deus não. Deus, ele é ilimitado nas suas capacidades. Então ele sabe de todas as coisas, ele consegue assimilar todas as coisas, pensar sobre todas elas, refletir sobre todas elas, e coisas que são demais para nossa cabeça entender. Tem um outro versículo que vai falar da capacidade de Deus, que é o Salmo 147, de novo. Agora a gente vai ver o versículo 4, que diz assim, que aqui está falando de Deus, né? Que ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Olha só que tremenda a capacidade de Deus. No céu existem trilhões de estrelas e Deus aqui fala que ele chama todas elas pelo nome. Os homens aqui na Terra, eles deram nomes às estrelas, mas eles não deram nomes a todas as estrelas porque eles não conseguiram contar todas as estrelas. Eles sabem um número aproximado de quantas existem. Aqui fala que Deus conhece todas e chama todas pelo nome. Então Deus nomeou as estrelas e ele as conhece, ele chama, ele fala com elas, ele lembra de todas. Então o Senhor é muito grande em poder, é grande em sabedoria, é grande nos seus feitos. E aí o próximo aqui diz que Deus é todo-poderoso. Aleluia! Significa que ele tem todo o poder. Todo o poder que existe pertence a Deus. É tudo dele. Não existe ninguém mais poderoso, ninguém que se assemelhe a ele ou que chegue perto dele. O poder é dele. Um poder de criar e sustentar todas as coisas. Tudo que nós vemos e não vemos é sustentado por Deus. Tudo aquilo que existe, né, que as nossas mãos poderiam tocar ou que nós podemos ouvir sobre o universo, né, de coisas tão distantes, tudo isso está debaixo do poder de Deus. É Ele quem governa, soberano sobre todas essas coisas. Então Ele é todo poderoso. Tem um versículo que fala sobre isso, que é Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, se nós olhamos para uma promessa de Deus e achamos que ela é impossível, aqui nós podemos ver que para Deus não há impossíveis. Deus pode prometer qualquer coisa, porque nas promessas dele não há impossíveis. Ele pode prometer uma cura, ele pode prometer que uma pessoa ressuscite, ele pode prometer que uma pessoa seja liberta, ele pode prometer qualquer coisa, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque ele é todo-poderoso. Um outro atributo de Deus diz que ele é imutável. O que significa isso? Significa que ele não muda nunca. Mas é bom isso? É muito bom, porque nós sabemos pela Bíblia que Deus é amor. Imagina se Deus mudasse e de repente ele dissesse assim, não quero mais ser amor, eu quero ser agora raiva, rancor, vingança, né? Nós estaríamos perdidos. Então é muito bom que Deus não mude, porque Deus é amor, Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é misericordioso. Então Deus, ele tem vários atributos e esses atributos não mudam com o passar do tempo. A gente vai viver a eternidade do lado de Deus e a gente vai ver que Deus não vai mudar durante essa eternidade.
Ele vai permanecer sendo o mesmo Deus, grandioso, cheio de poder, onisciente, onipotente, né? Tendo todas as coisas debaixo do seu governo. Mais um atributo de Deus, ele é bom. O nosso Deus é bom. E a sua bondade, ela é tão grande. A gente vai ver agora na palavra alguns versículos sobre isso, mas nós não podemos esquecer que Deus é bom. Deus, ele nos ama, ele nos quer bem. Salmo 136, versículo 1. Rendem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Então aqui fala de render graças, de nos alegrarmos porque Deus é bom, de exaltarmos o nome dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Um outro versículo que fala sobre a bondade de Deus é o Salmo 31, versículo 19, que fala assim: Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Aleluia. Então, né, como é grande a bondade de Deus. Deus é bondoso e ele usa da sua bondade na nossa vida, né? E como é importante isso, né, que a gente possa experimentar essa bondade de Deus cada vez mais nas nossas vidas. Bom, no início eu falei sobre a Trindade, né, que os três são um, né, são o mesmo Deus, mas eles são representados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E nós podemos lembrar que Deus, ele já esteve aqui através da vida do seu Filho. E o Filho é a expressão exata do Pai. Tem uma criança que disse uma vez que Jesus, ele é a fotografia perfeita de Deus, né? Então ele representa quem Deus é. Deus esteve aqui na Terra. Já pensou sobre isso? Aqui fala que Jesus veio aqui, ele viveu mais ou menos 33 anos aqui nessa terra, ele bebeu água aqui, ele comeu, ele andou pela terra, sentiu frio, sentiu calor, ele sentiu todas as coisas que nós sentimos, ele experimentou como é a vida humana, como é a dificuldade de sermos tentados pelo pecado, de sermos provados na nossa vida aqui. E só que ele, a diferença de Jesus, é que ele passou por tudo isso sem pecar. Ele teve uma vida perfeita e irrepreensível aqui nessa terra. Ele foi nosso modelo e ele é o nosso modelo. Então, quando ele veio aqui, ele veio para morrer no nosso lugar, para tomar os nossos pecados sobre ele. E um versículo para nós decorarmos é esse aqui, ó, 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Consegue repetir? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Mais uma vez. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Você entende esse versículo? Que está dizendo que nós só conseguimos amar a ele porque um dia antes de nós, ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou primeiro, quando nós estávamos longe, quando nós éramos ainda pecadores. Ele veio, nos amou e se entregou por nós. Aleluia! Que Deus possa abençoar a sua semana, que você possa meditar na palavra de Deus. Aqui na descrição vão ter algumas atividades para você baixar, fazer em casa, estudar. E vamos continuar investigando a Bíblia, investigando a palavra de Deus, para conhecer cada vez mais sobre o nosso Deus e sobre o propósito dele para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.